Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou gravar uma explicação do fundo de investimento da Orama, o Orama Ouro, porque eu gravei, eu acredito que há mais de um ano, um vídeo explicando de forma assim bem simples, né, como qualquer pessoa pode investir em ouro no Brasil e qual que é a diferença entre o Orama Ouro e o fundo da XP, o XP Gold. Como o áudio na ocasião não estava bom, eu estava começando a gravar vídeo, eu percebi que teve muita visualização, mas eu acredito que muitas pessoas não gostaram do vídeo justamente pela qualidade. Então hoje eu vou dar uma explicação mais completa do Orama e eu espero que vocês gostem. Bom, então todo mundo está vendo que a situação do país está complicada. Nós estamos aí com o dólar subindo, né, em decorrência da fuga de capital, da incerteza em relação às eleições presidenciais, da incerteza sobre as reformas que não foram feitas, se vão ser feitas pelo próximo governo. Então nós temos aí diversos fatores, né, que estão contribuindo para que a nossa economia, que não está caminhando como deveria caminhar, seja ainda mais prejudicada, né, com a falta de investimento estrangeiro. Então nessa época muitas pessoas optam, né, muitos investidores eles tendem a migrar para a renda fixa, para o dólar, para o ouro, ativos que tendem a proteger o poder de compra e até mesmo fornecer uma valorização. Bom, então eu vou explicar aqui basicamente como é que funciona o Orama Ouro. Eu vou inclusive ler o regulamento dele e mostrar alguns pontos importantes que todo investidor deveria analisar antes de investir. Então, eu estou aqui no site, tá? Para você acessar o Orama Ouro, é só clicar aqui, eu já estou com a aba aberta, e eu digitei, no espaço que tem para digitar, eu digitei Orama Ouro. Então, indicado para quem busca em exposição ao ouro de uma forma simples. Então, ele é classificado como multimercado estratégia específica e tem o objetivo de acompanhar a variação do preço do ouro na Bovespa, ativo financeiro. Então, nesse caso, o preço do ouro é formado pela cotação do ouro no mercado internacional e do dólar. Então, esse fundo ele vai ser influenciado tanto pela cotação do ouro, mas também pela cotação do dólar. Então, nós vamos ver o que isso vai implicar. A gente tem aqui a rentabilidade de 2018, ou seja, considerando de junho de 2017 a junho de 2018. Então a gente vê que ano passado ele estava abaixo do CDI, porque nós não tínhamos uma valorização expressiva do ouro e nem uma valorização expressiva do dólar. O mercado estava indo bem, todo mundo achava que as reformas iriam ser aprovadas, né? Mas aí teve o famoso Joesley Day, né? Então as coisas começaram a desencaminhar. Bom, então aqui a gente tem a situação que o fundo está performando abaixo da renda fixa, ou seja, nessa situação compensaria mais o investidor aplicar ou no Tesouro Selic ou então no CDI, porque ele estaria exposto a um risco muito menor com um prêmio muito maior. Mas a partir dessa data aqui, a partir de abril, as coisas começam a mudar um pouco. O dólar começa a valorizar, né? O ouro também, mas essa ascendência do fundo ela foi em maior parte em decorrência ao dólar. E a gente tem aqui hoje, né, que o fundo está com 14%, enquanto o CDI está 7%. Então nós temos dólar a quase R$4. Mas se nós olharmos em 2 anos, a gente tem uma ideia que nem sempre foi assim, ou seja, esse tipo de fundo você aceita performar abaixo do mercado para numa situação como a atual de incerteza você performar acima do mercado. Essa é a lógica de você investir não só em ouro, mas também em dólar, em opções, em ativos que vão se valorizar em cenários extremos e que ou vão anular suas perdas ou então eles vão fornecer lucro, né? Um lucro muito maior do que o mercado, ou seja, eles performam abaixo do mercado durante um tempo, mas quando é uma situação extrema eles tendem a performar mais que o mercado.
Então, se a gente olhar aqui em 60 meses, a gente também tem esse padrão, né? Que o fundo, ele em alguns momentos performou a mais, em alguns momentos a menos. Mas, considerando esse período aqui, nós estamos com uma performance boa. E se a gente fosse especular, a gente pode também ter uma visão otimista do fundo, porque à medida que a eleição vai se aproximando e os candidatos que lideram as pesquisas, como que são Bolsonaro e Ciro Gomes, eles não dão uma certeza para o mercado, eles não indicam se as reformas vão, se vai ter reformas, qual que vai ser a agenda econômica. A incerteza gera fuga de capital e gera migração para ativos como dólar, ouro, renda fixa. Então, acaba beneficiando esse tipo de fundo. Então, a gente já entendeu que o Orama ele é um fundo focado na acompanhar a variação do ouro, né, através da Bovespa, ou seja, o dólar e o preço do ouro vão influenciar o preço do ativo. E aqui algumas informações, né? Você pode começar a investir com muito pouco, R$ 1.000. Essas informações você tem que olhar em relação ao resgate, né? São 3 dias úteis. As taxas talvez seja uma das métricas mais importantes, que as taxas, se elas forem altas, elas acabam por minguar aí o seu rendimento na hora da retirada, porque além do imposto de renda você vai pagar muita taxa. Então a taxa desse fundo não é alta, cerca de 0,6%. Então é uma taxa bem razoável, considerando que você vai pagar imposto de renda assim que você fizer a retirada. Então a gente já entendeu a primeira parte, né? A primeira parte foi essa, analisando aqui a rentabilidade, sempre lembrando que rentabilidade passada não é rentabilidade futura. Nós estamos num cenário de incerteza, por isso o fundo está performando bem. Ele é um fundo que performa bem quando o mercado vai mal. Então, ele tem uma variação inversa ao mercado. Assim como todos os seguros financeiros, né? A opção em dólar também é a mesma coisa. Mas eu gostaria aqui de atentar para a lâmina de investimento, né? O regulamento do Orama, que pode ser baixado aqui. O que eu quero mostrar aqui são algumas informações que muitas vezes passam despercebidas pelos investidores. Eu grifei aqui, ó. Então, o artigo 4º, né, ele fala da política de investimento do fundo, que já está descrita no site. Mas sempre que você for analisar um fundo de investimento, se essa política de investimento não estiver clara no site, você baixa o regulamento e você vê qual que é a principal intenção do fundo. No caso do Orama, é acompanhar a cotação do ouro. Beleza. Agora, o artigo 5º, ele também dá outra informação importante que não é demonstrada no site. Então eu vou ler aqui. Ó. O fundo se classifica como um fundo multimercado, estando sujeito a vários fatores de risco sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial. Ou seja, apesar do nome ser Orama Ouro, do site enfatizar o investimento em ouro, no regulamento ele fala que o fundo não é obrigado a investir todos os seus recursos em ouro. Então esse é um ponto importante. Por quê? Porque muitas vezes o investidor acha que por ter ouro, por ter dólar no nome do fundo, o fundo é obrigado a investir só naquele ativo. E não é assim. Você precisa ler o regulamento para entender quais são os ativos que o fundo pode investir e, mais importante do que isso, quais são os limites de investimento em cada ativo. Então vamos lá. O fundo poderá aplicar os recursos integrantes de sua carteira em quaisquer ativos financeiros permitidos pela legislação aplicável, devendo-se observar, contudo, os limites de concentração e os riscos previstos neste regulamento. Então aqui no regulamento eles vão mostrar quais são os ativos que podem ser que o fundo pode aplicar e qual é o limite de cada ativo, né? Então esse artigo 7º aqui, todos são importantes, mas eu peguei os principais. Agora, esse aqui é crucial. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e na consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ou seja, o fundo pode realizar operações com derivativos, pode realizar operações alavancadas que podem
resultar em uma perda maior do que o patrimônio líquido. Isso significa o quê? Significa que ao investir nesse fundo você está concordando que caso haja algum prejuízo, você está de acordo em aplicar mais recurso. Bom, isso daqui é uma parte crucial porque muitas pessoas não leem isso, elas não sabem que caso esse fundo tenha um prejuízo, você vai ter que aportar mais, você é obrigado a aportar mais. Não que vá ter o prejuízo, mas você tem que saber que existe a possibilidade. Então, se o gestor, se o administrador enxergar uma possibilidade arriscada e ele fizer uma operação arriscada, ele corre sim o risco de perder mais dinheiro do que o fundo tem disponível. Então, fique atento a essa questão. Então, a página 12 aqui, a gente já passa aqui para os limites, né, de investimento de cada ativo. Então, ele pode investir sem limite nenhum em títulos públicos federais e operações compromissadas. Tá? Isso significa o quê? Que títulos públicos e operações compromissadas são operações de baixíssimo risco. Né? Você tem ali a renda fixa, geralmente é feito com o Tesouro Selic. Então, muitos fundos de investimento aplicam uma parte do capital nisso, em títulos públicos, né? Esperando a oportunidade de chegar para comprar ouro, dólar, derivativos a um preço atrativo. Por que eles aplicam no título público? Porque o título público, o Tesouro Selic, é o único título que não tem rendimento negativo. Ele é pós-fixado. O rendimento dele é diário. Então, a Selic, ela nunca vai ser negativa. Né? Nunca é uma palavra muito forte, mas a gente pode falar que com 99% de certeza que ela não vai ser negativa. Ainda mais num país como o nosso. Nós não temos juros negativos no Brasil e nós não temos nem condições de pensar um cenário desse, com a dívida pública crescendo, com talvez uma inflação sendo pressionada pelo dólar. Nós temos um cenário em que inclusive a Selic tende a aumentar para controlar a inflação e para controlar a fuga de capital. Então, os fundos de investimento, eles têm essa margem para investir em títulos públicos. Para quê? Para o dinheiro não perder valor para a inflação, né? O dinheiro manter o valor dele, e quando chegar a oportunidade, ele vai lá e investe em um ativo que encaixe na estratégia dele. Então, beleza. Então, aqui sem limites. Agora, o principal: ouro adquirido ou alienado em negociações realizadas em mercado organizado. Então, o fundo ele é obrigado a investir no mínimo 80% dos recursos que ele possui em ouro, ou seja, essa informação aqui que a gente precisava saber. Então, se ele possui R$1 milhão, ele tem que investir 800 mil em ouro, sobrando apenas 20% para investir em títulos públicos. Então, essa questão que ele é sem limites, desde que tenha 80% em ouro. Então, aqui em outros títulos de emissão ou co-obrigação de instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, ele também tem que investir aqui em 50%. Isso é basicamente dívida emitida por outro banco, tá? Então, os outros ativos aqui são vedados. E agora aqui, essa parte aqui também é muito importante. Exposição a operações no mercado de derivativos, sem limites. Ou seja, a partir do momento que ele investiu em ouro, ele pode se expor ao mercado de derivativos sem limite. Se a gente considerar que o fundo está apenas comprando o direito de exercer uma ação, a gente pode falar que o risco é muito baixo. Mas se o fundo estiver vendendo uma obrigação de exercer alguma operação, isso pode sim acarretar em prejuízos muito grandes, inclusive maior do que o patrimônio líquido. Então, a gente tem aqui também limite de margem aplicável nos casos em que o fundo realizar operações em valor superior ao seu patrimônio líquido. Isso significa que o fundo pode dar um dinheiro de garantia para fazer operações no mercado de derivativos, operações alavancadas que podem resultar em uma perda maior do que o patrimônio líquido. E aqui, né, limite de exposição a ativos de crédito privado, 50% do restante
do restante do investimento em ouro. Então todos esses valores aqui, eles estão considerados que você já tem a aplicação em ouro, né? Então o fundo tem um valor mínimo para investir em ouro. Então isso quer dizer que todas as operações além do ouro, elas são limitadas a 20% do patrimônio líquido. Então quando a gente vê esses dados aqui, a gente já está considerando que o investimento em ouro já foi feito, o que diminui em parte o risco, mas não mitiga o risco completo. Em relação à análise de risco, é bom a gente sempre pensar no pior cenário, ou seja, um cenário em que você vai ter que aportar dinheiro. Então, caso você esteja pensando em investir, eu aconselho ler esse regulamento completo. Se for o caso, até entrar em contato com o Orama, né? Eu não consegui achar aqui a composição da carteira do fundo. Alguns fundos disponibilizam, né, os ativos que eles estão investindo, outros fundos não disponibilizam. Esse aparentemente não disponibilizou. Se disponibilizou, eu não consegui encontrar. Mas é importante que você tenha uma noção de quais são os ativos que esse fundo hoje está comprado, né? Quais os ativos que ele comprou. Por quê? Porque você não quer ter que investir em um fundo buscando proteção e ter que aportar mais dinheiro em uma eventual perda. Bom, eu acredito que eu expliquei bem o fundo Orama. Mais do que isso, você tem que ler, você tem que mandar e-mail, você tem que perguntar, né? Temos aqui demonstração de desempenho do fundo, lâmina. Todos esses dados, eles são importantes. O que eu mostrei aqui são os principais. São dados assim que vão direto ao ponto. Então, se a gente pudesse resumir, ele é um fundo que vai performar abaixo do mercado na maioria das vezes. Quando o mercado vai bem, ele tende a ir mal, porque ele é influenciado pelo dólar e pelo ouro. São ativos que tendem a ter uma relação inversa ao mercado. E quando o mercado for mal, esse fundo vai bem. Então você está apostando aí contra o mercado quando você investe em um fundo como esse, um fundo cambial, né, um fundo multimercado que aposte em empresas exportadoras, que aposte em ativos, né, que não sejam relacionados ao mercado de ações, né, como ativos que têm uma relação inversa ao mercado de ações, né, como opções e outros seguros. E ele tem performado bem esse ano, acima do CDI, mas é sempre importante lembrar que esse rendimento não significa que ele vai se manter. E como sempre, leia o regulamento, leia a lâmina para você ter ideia de como o fundo vai distribuir a alocação de ativos. Bom, espero que você tenha gostado. O próximo vídeo que eu vou gravar vai ser explicando sobre o XP Gold. Vai ser um vídeo melhorado, né? O último vídeo que eu gravei também não ficou muito bom. E eu espero que com esse vídeo você tenha mais informações para decidir se quer investir ou não, né? E qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu vou fazer o máximo para responder. Então, até a próxima, pessoal.